Havendo número legais sobre a proteção de Deus, dou por aberta a sessão extraordinária. Peço ao secretário a chamada para a presença, anotando os livros presentes e ausentes. Amarildo Domingos Ferreira. Presente. Antônio Marcos Valone. Presente. Antônio Villani. Aparecido Silva Menezes. Boaventura Aparecido de Melo. Carlos Pereira Mendonça. Presente. Emerson da Cruz Souza. Flávia Garuti Muniz. Wilson Alves da Silva. Peço a programação do salmo bíblico pela vereadora Flávia Garuti Muniz. A ti, Senhor, elevei a minha alma. Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado. Nem me insultem meus inimigos, porque todos que em ti esperam não serão confundidos. Sejam confundidos todos os que em vão cometem iniquidade. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos e ensina-me as tuas veredas. Dirige-me na tua verdade e ensina-me, porque tu és o Deus, meu Salvador, e te tenho esperado todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas comisserações e das tuas misericórdias, que têm sido desde o século. Palavra do Senhor. Esclareço aos senhores que esta sessão extraordinária fora convocada para apreciação dos projetos de lei números 020, 021, 022 e 023/2015. Peço a leitura do ofício número 230/2015, de autoria do Poder Executivo, encaminhando o projeto de lei número 020/2015. Ofício número 230/2015. Pedrinhas Paulista, 19 de junho de 2015. Assunto: encaminha projeto de lei número 020/2015. Excelentíssimo senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei número 020/2015, que dispõe sobre o reajuste do auxílio alimentação, de que trata o artigo 2º da Lei 778/2009, com última redação dada pela Lei 1030/2014 e da outras providências, que ora submetemos à apreciação, solicitando que seja de acordo com o artigo 183, inciso 2, combinado com o artigo 187, parágrafos do regimento interno desta Casa. Sem mais para o presente, e esperando contar com a atenção de Vossa Excelência, subscrevemos e, ao ensejo, reiteramos os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Ângela Maria Alves de Mira Gianeta, Prefeita Municipal. A Sua Excelência, o senhor Amarildo Domingos Ferreira, Presidente da Câmara Municipal de Pedrinhos Paulista. Peço a leitura do projeto de lei número 020/2015 e respectiva justificativa. Senhor presidente, gostaria de pedir a dispensa da leitura dos projetos de lei número 020, 021, 022, 023, que fosse lido só a justificativa, tendo em vista que todos os vereadores têm em mãos. Coloco em discussão o pedido do vereador Emerson da Cruz Souza, solicitando a dispensa da leitura dos projetos de lei número 020, 021, 022, 023/2015. Ninguém discutindo, coloca em votação o pedido do vereador. Os favoráveis sentados e os contrários se levantam. Aprovado. Sendo dispensada a leitura do projeto de lei número 020/2015, peço a leitura da respectiva justificativa. Justificativa do projeto de lei número 020/2015, de 19/6/2015. Excelentíssimo senhor presidente, nobres edis, vimos a presença de Vossas Excelências apresentar o incluso projeto de lei número 020/2015,
que dispõe sobre o reajuste do auxílio alimentação de que trata o artigo 2º da Lei 778/2009, com última redação dada pela Lei 1030 de 2014 e da outras providências, que ora submetemos à apreciação, solicitando que seja de acordo com o artigo 183, inciso 2, combinado com o artigo 187, parágrafos do regimento interno desta Casa. Propomos efetuar um aumento no valor do auxílio alimentação, que passará dos atuais R$ 120,10 para R$ 130, a partir de 1º de junho do corrente ano, resultando em um reajuste de 8,22%, equivalente à variação do IPCA-E do IBGE, do período de maio de 2014 a abril de 2015, pois entendemos que nossos funcionários e colaboradores são merecedores desse benefício. O projeto segue demonstrando o impacto orçamentário e financeiro da despesa criada. Ante ao que foi exposto no projeto de lei em questão, estamos convictos de que os senhores vereadores darão a atenção necessária para a sua aprovação, por ser medida de inteira justiça. Atenciosamente, Ângela Maria Alves de Mira Gianeta, Prefeita Municipal. Peço a leitura do ofício número 231/2015, de autoria do Poder Executivo, encaminhando o projeto de lei número 021/2015. Ofício número 231/2015. Pedrinhas Paulista, 19 de junho de 2015. Assunto: encaminha projeto de lei número 021/2015. Excelentíssimo senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei número 021/2015, que dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores e funcionários públicos municipais e da outras providências, que ora submetemos à apreciação, solicitando que seja de acordo com o artigo 183, inciso 2, combinado com o artigo 187, parágrafos do regimento interno desta Casa de Leis. Sem mais para o presente, e esperando contar com a atenção de Vossa Excelência, subscrevemos-nos e, ao ensejo, reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Ângela Maria Alves de Mira Gianeta, Prefeita Municipal. A Sua Excelência, Senhora Maria Domingues Ferreira, Presidente da Câmara Municipal de Pedrinhas Paulista, São Paulo. Sendo dispensada a leitura do projeto de lei número 021/2015, peço a leitura da respectiva justificativa. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente e nobres vereadores, vimos a presença de Vossas Excelências apresentar o incluso projeto de lei número 021/2015, que dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores e funcionários públicos municipais e da outras providências, que ora submetemos à apreciação, solicitando que seja de acordo com o artigo 183, inciso 2, combinado com o artigo 187, parágrafos do regimento interno desta Casa de Leis. Possui presente propositura a finalidade de efetuar a correção da tabela de vencimentos do funcionalismo municipal de forma justa, efetuando o reajustamento da inflação do período de maio de 2014 a abril de 2015, com base no índice do IPCA-E do IBGE, garantindo assim a reposição inflacionária no importe de 8,22%. É certo que a condição econômica e financeira do município não nos permite a concessão do reajuste em uma única vez, como fez o Legislativo a seus servidores. Tendo em vista que as arrecadações provenientes dos repasses dos Estados e União estão se realizando efetivamente abaixo de suas previsões, não contemplando a evolução do índice proposto de reajuste em sua totalidade, sendo que assim também tal medida se faz necessária diante da perspectiva econômica e financeira do cenário nacional. Insta a salientar que, mesmo com o
orçamento do exercício financeiro, pois as finanças públicas municipais nos exigem seriedade quando refere-se a aumento de despesas. Ante o que foi exposto no projeto de lei em questão, estamos convictos de que os senhores vereadores darão a atenção necessária para a aprovação do mesmo, por ser medida de inteira justiça. Ângela Maria Alves, de Minas Gianeta, prefeita municipal. Peço a leitura do ofício número 001/2015, de autoria da mesa diretora, encaminhando o projeto de lei número 022/2015. Pedrinhos Paulista, 22 de julho de 2015. Ofício número 001/2015. Assunto: apresenta projeto de lei número 022/2015. Ilustríssimos senhores vereadores, servimos-nos do presente para apresentar a esta dota Casa de Leis o incluso projeto de lei número 022/2015, o qual dispõe sobre o reajuste dos subsídios dos agentes políticos do município de Pedrinhos Paulista, presidente da Câmara e vereadores, e da outras providências, para devida apreciação. Atenciosamente, Amarildo Domingos Ferreira, presidente, Emerson da Cruz Souza, vice-presidente, Carlos Pereira Mendonça, primeiro secretário, e Wilson Alves da Silva, segundo secretário. Sendo dispensada a leitura do projeto de lei número 022/2015, peço a leitura da respectiva justificativa. Justificativa ao projeto de lei número 022/2015, de 22 de junho de 2015. Excelentíssimo senhor presidente e nobres vereadores, vimos a presença de vossas senhorias apresentar o incluso projeto de lei número 022/2015, que em sua emenda dispõe sobre o reajuste dos subsídios dos agentes políticos do município de Pedrinhas Paulista, presidente da Câmara e vereadores, e da outras providências. Considerando a obrigatoriedade de se fazer a revisão geral anual, conforme determina o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, considerando que o Poder Executivo Municipal já elaborou seu projeto de lei, concedendo esse reajuste aos servidores e funcionários municipais, com base na inflação do período de maio de 2014 a abril de 2015, do índice IPCA e IBGE, de 8 inteiros e 22 décimos percentuais. Considerando também que esta Casa de Leis não poderia deixar de reajustar os subsídios dos agentes políticos, presidente da Câmara e vereadores, todavia tivemos que observar os princípios constitucionais de garantir o mesmo índice e na mesma data, ficando também parceladamente sendo 4% em junho e 4,22% no mês de dezembro. Por tudo o que foi exposto para a elaboração do presente projeto de lei, estamos convictos de que os senhores vereadores, cientes das suas funções, darão a devida atenção e decidirão pela aprovação do mesmo, por ser medida de inteira justiça. Atenciosamente, Amarildo Domingos Ferreira, presidente, Emerson da Cruz Souza, vice-presidente, Carlos Pereira Mendonça, primeiro secretário, e Wilson Alves da Silva, segundo secretário. Peço a leitura do ofício número 002/2015, de autoria da mesa diretora, encaminhando o projeto de lei número 023/2015. Pedrinhos Paulista, 22 de junho de 2015. Ofício número 002/2015. Assunto: apresenta projeto de lei número 023/2015. Ilustríssimos senhores vereadores, servimos-nos do presente para apresentar a esta douta Casa de Leis o incluso projeto de lei número 023/2015, o qual dispõe sobre o reajuste dos subsídios dos agentes políticos do município de Pedrinhos Paulista, prefeito, vice-prefeito e secretários municipais, e da outras providências para a devida apreciação
apreciação. Atenciosamente, Câmara Municipal de Pedrinhas Paulista, 22 de junho de 2015. Anarílio Domingues Ferreira, presidente. Emerson da Cruz Souza, vice-presidente. Carlos Pereira Mendonça, primeiro secretário. E Wilson Alves da Silva, segundo secretário. Sendo dispensada a leitura do projeto de lei número 023/2015, peço a leitura da respectiva justificativa. Justificativa do projeto de lei número 023/2015, de 22 de junho de 2015. Excelentíssimo senhor presidente e nobres vereadores, vimos a presença de vossas senhorias apresentar o incluso projeto de lei número 023/2015, que em sua ementa dispõe sobre o reajuste dos subsídios dos agentes políticos dos municípios de Pedrinhas Paulista, prefeito, vice-prefeito e secretários municipais e da outras providências. Considerando a obrigatoriedade de se fazer a revisão geral anual, conforme determina o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. Considerando que o Poder Executivo Municipal já elaborou seu projeto de lei concedendo este reajuste aos servidores e funcionários municipais, com base na inflação do período de maio de 2014 a abril de 2015, do índice IPCA do IBGE de 8,22%. Considerando também que essa Casa de Leis não poderia deixar de reajustar os subsídios dos agentes políticos, prefeito, vice-prefeito e secretários municipais, todavia tivemos que observar os princípios constitucionais de garantir o mesmo índice e na mesma data, ficando também parceladamente, sendo 4% em junho e 4,22% no mês de dezembro. Por tudo o que foi exposto para a elaboração do presente projeto de lei, estamos convictos de que os senhores vereadores, cientes das suas funções, darão a devida atenção e decidirão pela aprovação do mesmo, por ser medida de inteira justiça. Atenciosamente, Câmara Municipal de Pedrinhas Paulista, 22 de junho de 2015. Anarílio Domingues Ferreira, presidente. Emerson da Cruz Souza, vice-presidente. Carlos Pereira Mendonça, primeiro secretário. Wilson Alves da Silva, segundo secretário. Essa leitura do parecer número 018/2015, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e do parecer número 017/2015, de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, ao projeto de lei número 020/2015. Parecer número 018/2015, 25 de junho de 2015. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exposição da matéria. Conforme disposto no artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno dessa Igreja Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei número 020/2015, de 19 de junho de 2015, o qual dispõe sobre o reajuste do auxílio alimentação, de que trata o artigo 2º da Lei 778/2009, com última redação dada pela Lei 1030/2014 e da outras providências. Conclusão do relator. Após análise do citado projeto de lei, opinamos pelo parecer favorável, devendo o mesmo ser encaminhado ao egrégio plenário para a devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 25 de junho de 2015. Carlos Pereira Mendonça, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votaram a favor Antônio Marcos Valone, presidente; Boaventura Aparecido de Melo, vice-presidente; Carlos Pereira Mendonça, relator. Parecer número 017/2015, 25 de junho de 2015. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Exposição da matéria. Conforme disposto no artigo 75, inciso 2 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei número 020/2015, de 19 de junho de 2015,
o qual dispõe sobre o reajuste do auxílio alimentação, de que trata o artigo 2º da Lei 778/2009, com a última redação dada pela Lei 1030/2014 e da outras providências. Conclusão do relator. Analisando o mencionado projeto de lei, opinamos por parecer favorável, devendo o mesmo ser encaminhado ao egrégio plenário para a devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 25 de junho de 2015. Boaventura Aparecido de Melo, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votaram a favor Emerson da Cruz Souza, presidente; Antônio Villani, vice-presidente; Boaventura Aparecido de Melo, relator. Peço a leitura do parecer número 019/2015, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e do parecer número 018/2015, de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, ao projeto de lei número 021/2015. Parecer número 019/2015, 25 de junho de 2015. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Em exposição da matéria. Conforme disposto no artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno desta Igreja Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei número 021/2015, de 19 de junho de 2015, o qual dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores e funcionários públicos municipais do exercício de 2015 e da outras providências. Conclusão do relator. Tendo analisado o referido projeto de lei, opinamos pelo parecer favorável, devendo o mesmo ser encaminhado ao egrégio plenário para devida deliberação e apreciação, com as seguintes emendas. 1. As alíneas A e B do artigo 2º passam a ter a seguinte redação. A. 4% aplicado sobre os vencimentos de 31 de maio a vigorar a partir de 1º de junho de 2015. B. 8,22%, por 8 inteiros e 22 décimos%, aplicados sobre os vencimentos de 31 de maio de 2015, a vigorar a partir de 1º de dezembro de 2015. 2. O caput do artigo 5º passa a ter a seguinte redação. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Aditiva. 1. O anexo 1 da tabela de vencimentos em vigor a partir de 1/6/2015, que altera o anexo 1 da Lei Municipal número 1029/14, passa a ter a seguinte redação. 15. Especial médica. R$ 9.897,91. R$ 10.392,80. R$ 10.912,45. 11.458,06, 12.030,97, 12.632,52. 2. O anexo 1B da tabela de vencimentos em vigor a partir de 1/6/2015, que altera o anexo 1 da Lei Municipal número 1029/14, passa a ter a seguinte redação. 15. Especial médica. R$ 10.299,54, R$ 10.814,51, R$ 11.355,24, R$ 11.923, R$ 12.519,15, R$ 13.145,10. Sala das Comissões, 25 de junho de 2015. Carlos Pereira Mendonça, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte. Votaram a favor Antônio Marcos Valani, presidente; Boaventura Aparecido de Melo, vice-presidente; Carlos Pereira Mendonça, relator. Parecer número 018/2015, 25 de junho de 2015. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Exposição da matéria.
19 de junho de 2015, o qual dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores e funcionários públicos municipais do exercício de 2015 e da outras providências. Conclusão do relator. Após análise do citado projeto de lei, opinamos por parecer favorável, observada emendas apresentadas pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, devendo o mesmo ser encaminhado ao egrégio plenário para a devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 25 de junho de 2015. Boaventura Aparecido de Melo, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votaram a favor Emerson da Cruz Souza, presidente; Antônio Villani, vice-presidente; Boaventura Aparecido de Melo, o relator. Peço a leitura do parecer número 020/2015, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e do parecer número 019/2015, de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, ao projeto de lei número 022/2015. Parecer número 020/2015, 25 de junho de 2015. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exposição da matéria. Conforme disposto no artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno desta Igreja e Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei número 022/2015, de 22 de junho de 2015, o qual dispõe sobre o reajuste dos subsídios dos agentes políticos do município de Pedrinhas Paulista, presidente da Câmara Municipal e vereadores, e da outras providências. Conclusão do relator. Analisado o projeto de lei em questão, opinamos pelo parecer favorável, devendo o mesmo ser encaminhado ao egrégio plenário para a devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 25 de junho de 2015. Carlos Pereira Mendonça, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votaram a favor Antônio Marcos Alane, presidente; Boaventura Aparecido de Melo, vice-presidente; Carlos Pereira Mendonça, relator. Parecer número 019/2015, 25 de junho de 2015. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Exposição da matéria. Conforme disposto no artigo 75, inciso 2 do Regimento Interno desta Casa de Leis, esta comissão dispõe sobre o projeto de lei número 022/2015, de 22 de junho de 2015, o qual dispõe sobre o reajuste dos subsídios dos agentes políticos do município de Pedrinhas Paulista, presidente da Câmara Municipal e vereadores, e da outras providências. Conclusão do relator. Tendo analisado o projeto de lei em questão, opinamos por parecer favorável, devendo o mesmo ser encaminhado ao egrégio plenário para devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 25 de junho de 2015. Boaventura Aparecido de Melo, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votaram a favor Emerson da Cruz Souza, presidente; Antônio Villani, vice-presidente; e Boaventura Aparecido de Melo, relator. Peço a leitura do parecer número 021/2015, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e do parecer número 020/2015, de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, ao projeto de lei número 023/2015. Parecer número 021/2015, 25 de junho de 2015. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exposição da matéria. Conforme disposto no artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno desta Igreja e Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei número 023/2015, de 22 de junho de 2015, o qual dispõe sobre o reajuste dos subsídios dos agentes políticos do município de Pedrinhas Paulista, prefeito, vice-prefeito e secretários, e da outras providências.
Conclusão do relator. Após ter analisado o mencionado projeto de lei, opinamos pelo parecer favorável, devendo mesmo ser encaminhado ao egrégio plenário para devida deliberação e apreciação com a seguinte emenda aditiva. Fica acrescentado o parágrafo único ao inciso 3º do artigo 2º. Parágrafo único. Fica determinado que este valor reajustado será concedido a todos os secretários municipais, inclusive ao secretário municipal de Governo e Planejamento. Sala das Comissões, 25 de junho de 2015. Carlos Pereira Mendonça, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votaram a favor Antônio Marcos Valone, presidente; Boaventura Aparecido de Melo, vice-presidente; Carlos Pereira Mendonça, relator. Parecer número 020/2015, 24 de junho de 2015. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Exposição da matéria. Conforme disposto no artigo 75, inciso 2 do Regimento Interno desta Igreja Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei número 023/2015, de 22 de junho de 2015, o qual dispõe sobre o reajuste dos subsídios dos agentes políticos dos municípios de Pedrinhas Paulista, prefeito, vice-prefeito e secretários, e da outras providências. Conclusão do relator. Após ter analisado o projeto em questão, opinamos por parecer favorável, observada a emenda apresentada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, devendo o mesmo ser encaminhado ao egrégio plenário para devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 25 de junho de 2015. Boaventura Aparecido de Melo, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votaram a favor Emerson da Cruz Souza, presidente; Antônio Villani, vice-presidente; e Boaventura Aparecido de Melo, relator. Coloca em discussão o parecer número 018/2015 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei número 020/2015. Ninguém discutindo, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloca em discussão o parecer número 017/2015 da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade ao projeto de lei número 020/2015. Ninguém discutindo, coloca em votação. Os favoráveis apresentados, os contrários se levantam. Aprovado. Coloco em discussão o parecer número 019/2015 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei número 021/2015. Ninguém discutindo, coloca em votação. Os favoráveis apresentados e os contrários se levantam. Aprovado. Coloca em discussão o parecer número 018/2015 da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade ao projeto de lei número 021/2015. Ninguém discutindo, coloca em votação. Os favoráveis apresentados e os contrários se levantam. Aprovado. Coloca em discussão o parecer número 020/2015 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei número 022/2015. Ninguém discutindo, coloca em votação. Os favoráveis apresentados e os contrários se levantam. Aprovado. Coloca em discussão o parecer número 019/2015 da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade ao projeto de lei número 022/2015. Ninguém discutindo, coloca em votação. Os favoráveis apresentados e os contrários que se levantam. Aprovado. Coloca em discussão o parecer número 021/2015 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei número 023/2015. Ninguém discutindo, coloca em votação. Os favoráveis apresentados e os contrários se levantam. Aprovado.
Coloque em discussão o parecer número 020/2015 da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade ao projeto de lei número 023/2015. Ninguém discutindo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado. Esclareço que os projetos de lei número 020, 021, 022 e 023/2015 serão discutidos e votados de acordo com o artigo 52, a linha A, o artigo 233, parágrafo 3º e artigo 245, inciso 1 e parágrafo 1º do Regimento Interno, combinado com o artigo 43, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município. Coloque em primeira discussão o projeto de lei número 020/2015. Ninguém discutindo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloque em única discussão o projeto de lei número 021/2015, emendado. Ninguém discutindo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloque em única discussão o projeto de lei número 022/2015. Ninguém discutindo, coloque em única votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloque em única discussão o projeto de lei número 023/2015, emendado. Ninguém discutindo, coloque em única votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar na presente sessão que consta da ordem do dia, dou por encerrada esta sessão.